bem? Espero que esteja tudo muito bem, tanto com você quanto com seus familiares. Vamos lá para a nossa aula de número 26, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para o nosso assunto? Livro de atividades, páginas 26 e 27, predicado nominal. Continuaremos fazendo o exercício e falaremos um pouco mais sobre esse predicado. Correção do nosso livro didático, páginas 48 a 51. Vamos lá? Para alegrar o teu coração. Que Deus proteja a tua caminhada e que a tua vida seja leve e cheia de vitórias. Confia sempre em Deus. Peça sempre em suas orações que Ele te proteja e proteja as pessoas que te cercam e que Ele te leve sempre para o melhor caminho e que a sua caminhada seja leve e cheia de alegrias. É o que eu te desejo no dia de hoje. Nós vamos ao estudo do predicado. O predicado é um dos termos essenciais da oração, juntamente com o sujeito. Define-se o predicado como tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, que é o termo com o qual o verbo concorda. Lembram a estrutura base da oração? Sujeito, verbo e predicado. Estrutura básica da oração. Verbo quanto à predicação. Existem verbos que qualificam o sujeito no predicado. São os chamados verbos de ligação. Esses verbos expressam o estado do que o sujeito. Vamos dizer estado o quê? O estado do Amazonas? Não, gente, o estado em que o sujeito se encontra, mesmo que seja um estado momentâneo, transitório, mas é o estado em que o sujeito ele se encontra. Como servem apenas para fazer uma ponte entre o sujeito e o estado, sua qualidade ou seu modo de ser, eles são chamados de verbo de ligação, porque ele liga o sujeito ao predicado. Esse verbo ele vai ligar o sujeito ao predicado, vai fazer um elo entre os dois, por isso que é um verbo de ligação. Os verbos de ligação podem expressar um estado permanente, exemplo, ser, viver, um estado transitório, estar, andar, achar-se, encontrar-se, um estado mutatório, ficar, virar, tornar-se, fazer-se, estado de continuidade, continuar, permanecer, estado aparente, parecer. Então, o verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao predicado no estado onde o sujeito se encontra, vai ser permanente, transitório, mutatório, continuidade ou aparente. Os principais verbos de ligação são, gente, gravem, aprendam, gravar não, memorizem esses verbos de ligação, porque são os mais usados, são os principais verbos de ligação. Então, grave. Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, andar, continuar, tornar-se. Então, grava, são quantos? 8 verbos de ligação que você tem que memorizar. Café para 2. O C, continuar. O A, andar. F, ficar. E, estar. S, ser. E o Pzinho 2, P de parecer e P também de permanecer. Gravou esse macete, café para 2, você consegue gravar os principais verbos de ligação. Nota importante. Chama-se de predicativo o termo que qualifica o sujeito no predicado. Agora sim, quando esse termozinho, característica do sujeito, está aparecendo a característica, eu já sei que essa característica é um predicativo. Exemplo, Luísa anda cansada.
Esse anda aí é um estado transitório, porque ela não está andando ali com cansaço, literalmente, ela anda cansada porque ela trabalhou demais, então naquele momento, naquele estado transitório dela, ela está cansada, mas outro momento ela pode andar feliz. Então, por isso que está ali transitando. Então, verbo de ligação, estado transitório é anda, predicativo do sujeito, que como estava lá no termo anterior, característica do sujeito, é o que? Cansada. Verbo de ligação, mas característica do sujeito. Quando a oração tem verbo de ligação e predicativo do sujeito, chamamos o predicado de predicado não verbal, não. Não tem verbo de ação, é predicado nominal, porque é verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Predicado nominal é o núcleo e o nome, isto é, o predicativo do sujeito. Esse termo é o que? No predicado, mais informa sobre o sujeito. Então, gente, teve verbo de ligação e predicativo do sujeito é um predicado nominal. Se for verbo de ação, é um predicado verbal. Lembrando, predicado nominal ocorre quando houver um verbo de ligação. Verbo de ligação, conceito. Não exprime ação e serve apenas para ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito, ou seja, uma característica que pode ser uma qualidade, um estado ou uma condição. Lembre, nós temos os verbos de ação, que são os verbos nocionais, que são aqueles verbos que literalmente exprimem uma ação. Se eu disser, a menina anda, a menina está praticando a ação de andar. Agora, se eu disser, a menina parece triste, então ela está aparentemente triste. Naquele momento ela não está feliz, ela está parecendo que está com uma tristeza profunda. Então, esse parecer aí é um verbo de ligação, porque naquele momento, aquela característica da menina é estar triste, é parecer triste. Então, o verbo de ligação ele vai apenas aí ligar o sujeito a uma característica que é o seu predicativo. Então, vamos lá. Senhores, eu quero que vocês grifem no seu livro essa parte aqui. É o verbo de ligação, serve apenas para ligar o sujeito a um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica que pode ser uma qualidade, um estado ou uma condição. Eu quero que os senhores grifem, pegue seu marca-texto, até com seu lápis, uma canetinha, grife essa parte, por favor. Vamos lá ver exemplos. Aquela mulher é linda. Temos aqui o que é um verbo de ligação, e o predicativo do sujeito, que é uma característica daquela mulher. Então, naquele momento, aquela mulher está linda, ela é linda, mas outro momento ela pode estar feia, pode estar desarrumada, mas ela é linda, uma característica dela. Os marinheiros estão ansiosos, olha aqui, ó, estão, verbo de ligação, mas uma característica ali, o estado é estar ansioso naquele momento. São os marinheiros ali, a condição de estado, até o estado emocional que eles estão ali naquele momento, são ansiosos. Então, num e outro momento, eles podem estar felizes, nervosos, mas nesse momento eles estão ansiosos. Vamos lá, eu quero também que vocês grifem os exemplos do verbo de ligação. O ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, ainda verbos como virar, andar, viver, dependendo do contexto. Como eu disse, se eu disser a menina anda correndo, literalmente ela está ali andando rápido, andando apressadamente, está correndo. Mas se eu disser a menina anda triste, ela não vai estar com a tristeza nos seus ombros, não. Ela vai estar naquele momento tristonha, mas outro momento ela pode estar feliz. Vamos continuando. Os predicados nominais apresentam predicativo do sujeito.
representado por uma característica atribuída a um sujeito e pode exprimir ideias de qualidade, estado ou condição. Exemplo, ela é bonita, é uma qualidade. Mas se eu disser ela é feia, também vai ser uma qualidade negativa, mas vai ser uma qualidade. Ela é um ser humano, uma condição. Ela está cansada, um estado da nossa atividade. Meus queridos, vamos continuar a nossa atividade sobre o predicado nominal. Hoje faremos as páginas 26 e 27. Então, vamos para a página 26, que diz o seguinte: classifique sintaticamente. Violette, Klaus e Sune Baudelaire eram. Então, você vai colocar esses três. Eles são sujeitos simples ou sujeito composto. Isso, essa classificação sintática em relação se é sujeito simples ou sujeito composto. E eram é verbo de ação ou de ligação. Crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas. É o quê? É predicado, predicativo do sujeito, ou verbo de ligação? É pegadinha, hein, gente? Então, analisem corretamente. Não esqueçam que nós vamos classificar, a frase é: Violettes, Cláudia e Sane eram crianças encantadoras, inteligentes, encantadoras, desembaraçadas. Então, esses inteligentes, encantadoras e embaraçadas, eles são uma qualidade, eles são uma característica do sujeito. E olha o verbo de ligação. Quando eu tenho toda essa estrutura, vai ser um tananana. Dica aí, gente. Vamos lá para o próximo. Inteligentes é o quê? Adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Encantadoras, adjunto adnominal ou adjunto adverbial. E desembaraçadas, ou será adjunto adverbial ou adnominal. Já estou dando todas as dicas para os senhores. Letra B. Qual é o predicado e classifique-o? Então, você vai colocar todo o predicado e vai classificar em predicado verbal ou nominal, ok? Aqui você coloca o predicado, não esqueça que a oração é essa oração que está distribuída em cima, hein? Violette, Cláudia e Sânia eram crianças inteligentes, encantadoras e desembaraçadas. Essa é a oração que você vai analisar para classificar o predicado, ok? Então, vamos lá. Aqui você coloca todo o predicado transcrito e aqui a classificação em predicado verbal ou nominal. Questão de número 6. Indique quais das frases a seguir são compostas por verbo de ligação. Não esqueçam, gente. Verbo de ligação é um verbo que não apresenta ação. Você vai analisar todas as alternativas. Letra A, exemplo. Letra A. Antes ele andava de ônibus. Ele está praticando a ação de andar ou ele está apenas aí, tem uma característica e um verbo de ligação? Se não tem, se ele está andando aí, usando, praticando uma ação, eu vou marcar um xizinho aqui? Não. Então, vamos lá para B. Hoje ele anda preocupado com o preço da gasolina. Esse anda aqui é verbo de ação ou ligação? É uma característica ali. Então, se está atribuindo alguma característica e não está ali exprimindo ação, ou ele é um verbo de ligação. Então, eu marcarei um X nessa letra B. E assim, você analisará todas essas alternativas, ok? Uma dica.
Eu tenho aí 6 alternativas que eu terei aí verbos de ligação. Ok? Vamos para a próxima. Questão de número 7. Leia as frases a seguir. 1. Os curitibanos, preocupados, estocaram muita comida. 2. Os curitibanos, preocupados, estocaram muita comida. 3. Preocupados, os curitibanos estocaram muita comida. 4. Preocupados, os curitibanos estocaram muita comida. Vamos lá para a próxima página, página 27, que pede o seguinte. Na letra A, diz: classifique sintaticamente a palavra preocupados. Você vai classificar na alternativa 1, 2, 3, 4. Na 1, você vai dizer se ele é sujeito, predicado ou predicativo do sujeito. Na 2, você dirá se é adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Na 3, se é predicado ou predicativo do sujeito. E na 4, se é adjunto adnominal ou adjunto adverbial. B. Qual é a diferença de sentido entre a frase 1 ou 2? Senhores, essa você terá que analisar somente a frase 1 e frase 2 da questão 7 da página 26. Analise e me diga, no seu ver, qual é a diferença. Coloque assim: na frase 1, tananana, na frase 2, tananana. Então, coloque a diferença das duas frases, ok? Vamos lá. Questão de número 8. Que diferença de sentido existe entre o verbo viver e andar nas frases a seguir? 1. Ela vive em Curitiba. 2. Ela vive sempre cansada. 3. Ele anda pela rua como uma barata tonta. E 4. Ele anda desconfiado. Então, me diga, primeiramente, na frase 1 e 2, qual é a diferença do verbo daqui da palavrinha, vamos falar assim, da palavrinha vive na frase 1 e vive na frase 2. Você vai analisar. Será que as duas, o verbo é de ação ou o verbo de ligação? Ou vai variar, um sendo verbo de ação e outro de ligação? Você fará o mesmo na frase 3 e frase 4, ok? Espero que tenham entendido. Vamos lá. Questão de número 9. Em quais das frases há predicado nominal? Você vai analisar a letra A. João estuda muito. B. João ficou nervoso. C. Os alunos parecem curiosos. D. Todos eram muito inteligentes. E. O professor está na sala. F. Ontem assistimos a um filme. E G. Meu amigo me enviou um e-mail. Você vai analisar todas essas frases e vai me dizer quais. Aí eu tenho o verbo de ligação e predicativo do sujeito. Tendo isso, eu vou ter um predicado nominal, ok? Não tem que ter verbo de ação, senhores, não esqueçam. E na 10ª e última questão de hoje, em relação aos termos destacados, coloque AA para adjuntos adnominais e PS para predicativo do sujeito. Lembrem que o adjunto adnominal, eles são os termos que acompanham e modificam o substantivo a qual se refere. Então, prestem atenção nos substantivos, aqui os termos estão se referindo. Já o predicativo do sujeito, ele vai apresentar aí uma característica atribuída ao sujeito, que pode exprimir uma qualidade, estado ou condição. Então, essa é a diferença do adjunto adnominal para o predicativo do sujeito. Então, vamos lá, senhores, pratiquem e em seguida façam a correção do nosso livro didático, ok? Vamos lá. Queridos, iniciaremos a correção do nosso livro didático.
Quero destacar que os alunos que me enviaram as fotos, os registros com suas atividades respondidas, eu já avistei, computei o seu ponto de participação e você já garantiu o seu ponto porque você tentou responder e respondeu corretamente. Acredito eu que você respondeu corretamente todas as questões. Nós aqui vamos ressaltar as questões uma por uma para que você verifique se sua resposta está coerente. Vistei o seu livro, vistei as fotos, calculei sua participação. Agora você verificará se as respostas estão corretas. Quero ressaltar também que sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro didático, mas tem que estar dentro desse contexto. Por quê? Tudo que nós estudamos vai ter na lista de atividades, que será passado em outro momento, e nas avaliações. E todos esses dois itens equivalem à pontuação bimestral. Então, vamos lá. Vamos lá, meus queridos, fazer a correção do nosso livro didático da página 48 a 51. Página 48, peça para campanha institucional, anúncio para a TV. Passei essa atividade para os senhores como prática de escrita, a preparação. Esse anúncio deve fazer parte de uma campanha para a qual você produzirá um anúncio em prática de escrita e, portanto, deve ter o mesmo objetivo, por isso, retome os anúncios produzidos. Vocês produziram um anúncio e ao mesmo tema você utilizará. Qual é o comportamento ou ação que o anúncio deve divulgar? Você vai pôr aqui, sendo da mesma campanha, o slogan é único. Qual é o slogan da campanha de vocês? Defina a estratégia argumentativa a ser utilizada no anúncio para as pessoas adotarem esse comportamento. Senhores, lembrando que essas questões são pessoais, os senhores vão fazer de forma individual e também será corrigida de forma individual. Página 49. Antes da dramatização, isso no caso, nós faríamos uma dramatização na sala de aula de um roteiro para a TV. Muitos ficaram em dúvida em relação a esse roteiro, mas todos terão que fazer de maneira individual. Gente, nós temos aqui todos os quesitos para serem seguidos em relação a este roteiro. Nós temos aqui a retranca, que é usando geralmente palavras que resumem, é como se fosse um subtema, um pequeno resumo do que vai ser feito no decorrer do seu projeto. Aí temos a peça, o título, a data. Eu pedi que os senhores não colocassem data. Bom, aqui nós temos o vídeo e o áudio. Tem todas as discriminações, o que vocês terão que fazer, que já fizeram, é claro. Do áudio também, tem todos, vocês seguindo todos esses passos, sua peça institucional, sua campanha institucional, seu roteiro vai ficar excelente. Vamos lá para a próxima página, página de número 50. Eu comentei com os senhores que a questão 3 e a questão 4, no momento, não era para os senhores fazerem, então acredito que não fizeram. Mas vamos lá por organizem as ideias. Escreva uma frase que contenha predicado nominal. Eu tenho aqui uma sugestão de frase que tem o quê? Um verbo de ligação. Então, os senhores poderiam escrever qualquer frase, qualquer oração que tivesse ali um verbo de ligação. Muito bem. Segunda, complete o quadro sobre as orações subordinadas, substantivas, predicativas e subjetivas. Ele pode ser consultado para seus estudos, gente. Esses quadros são mega ultra power e importante porque você pode consultá-los no momento que você for estudar. Então, desempenhe a função de predicativo da oração principal. 2. É complemento de um verbo de ligação que se encontra na oração principal. 3. O período composto em que aparece pode ser transformado em um período simples com predicado nominal. Aí pedi aí um exemplo de oração desenvolvida e um exemplo de oração reduzida.
Então, os senhores teriam que fazer esses exemplos de acordo com o seu nível de conhecimento. Então, temos aqui uma sugestão. A boa notícia é que o desmatamento diminuiu. Desenvolvida, eu tenho aqui o quê? O que é uma conjunção integrante. Exemplo de oração reduzida, o maior risco é perder a esperança. Eu não tenho aqui o quezinho. Observem isso, eu não tenho a conjunção integrante. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Desempenha a função de sujeito da oração principal. 2. O verbo da oração principal deve estar conjugado na terceira pessoa do singular. 3. Ocorre sobre as formas desenvolvidas ou reduzidas. Exemplo de oração desenvolvida: foi noticiado que haverá punição para os desmatadores. E exemplo de oração reduzida: é fundamental doar sangue. Então, confiram se vocês conseguiram acertar todo esse quadro. Se não, consertem para vocês praticarem. Na realidade, quando vocês forem praticar, vocês utilizarão esse quadro. Vamos para a próxima. Última página, página 51. Nós temos hora do estudo. Mostre que sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta condição: 12 vezes sem juros. Nós temos aí, ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é: alternativa correta, alternativa A, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Segunda questão, uma questão do Enem. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual, ligue 100. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia, ok? Eu espero que os senhores tenham acertado, feito as correções, e até a próxima. Tchau, tchau.